Vamos começar, chat. Tirei até a música de baioneta, né? Ó, Gabe, você vai ser processado. Eu quero te ajudar com grana. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Só dá no Live Pix aí, pô. Pra eu pagar o processo depois. Pra eu pagar Amanda Flintstones e Craven, o voador. Eu levo a lixa no bolo. Vamos lá. Começar então, hein? Vamos começar. Aumenta o negócio, eu tenho miopia, tá bom. Pronto. Aumentado. Vamos começar então. Money. Vamos lá. Dos fatos, o notificante tomou conhecimento de que o notificado tem publicado de modo reiterado em seu canal do YouTube e em outras redes sociais conteúdos que lhe atribuem condutas negativas. Expõe. Muito obrigado pelos 5 euros! Eu ontem já ajudei no seu processo sem Sim. saber Sim, Mariana. Expõe indevidamente informações pessoais e afetam a sua honra e imagem. Aqui a gente já tem uma coisa que a gente precisa levantar a sobrancelha. Reiterado no canal do YouTube e em outras redes sociais conteúdos que lhe atribuem condutas negativas. Não sou eu que estou atribuindo condutas negativas. Quem está fazendo isso é o próprio Masterpiece. É o que eu tô fazendo, Kadashi, é o que eu tô fazendo. Nós farma junto, mãozinha do farm. Imputações de crime e atribuições desabonatórias. O vídeo intitulado Os canais mais pedo que eu já vi no YouTube postam hentai e desenho infantil junto, no qual o notificado afirma que o canal do notificante seria uma isca para pedófilos, induzindo seus seguidores a acreditarem que este estaria envolvido em condutas irregulares. E não é? Pergunto genuinamente. Misturar conteúdo infantil junto com conteúdo sexual não é uma conduta irregular? Não fere o ECA? Se pá, fere o ECA, hein? Artigo 240, artigo 241, fere o ECA, tá? Postagem pública incentivando que seus seguidores... Muito obrigado pelos 2, Vemberan! Em setembro vai entrar o grosso. Vai, meu amor. Vai. Postagem pública incentivando que seus seguidores denunciem o notificante ao Ministério Público sob a alegação que facilitaria acesso de crianças a conteúdo mais 18, destinados exclusivamente ao público adulto. O que eu disse anteriormente, e eu reitero se você, como cidadão, também acha esquisito a mistura de conteúdos sexuais e fetichistas junto com conteúdos infantis e você sentir que você deve fazer a denúncia, e se você sentir que tem de denunciar, vá lá e denuncie. É o seu papel como cidadão. Eu fiz o meu, você decide se vai fazer o seu ou não, tá? É uma decisão completamente da pessoa. Eu não tenho o poder de pegar a mão de ninguém e botar em cima do mouse e fazer a pessoa fazer a denúncia no Ministério Público, ou seja lá onde for. A pessoa é dona das suas próprias ações. Ela é dona das próprias atitudes. Ela é responsável pelo que ela mesma faz. Eu denunciei. E se você sentir que tem que denunciar, também o faça. É o seu papel como cidadão. São os nossos direitos e deveres. Tudo bem? Lives e vídeos que sugerem que o notificante teria fetiches impróprios e condutas sexuais desviadas, atribuindo conotação inadequada a trabalhos meramente artísticos. Os trabalhos que são postados na rede do próprio Masterpiece são trabalhos nitidamente fetichistas e sexuais. Vorarefilia, tá? Vorarefilia, numa tradução livre, é o amor ao engolir, numa tradução livre do latim. Se a gente faz uma adaptação dessa tradução, ficaria algo no sentido em o prazer em ser engolido.
né? O prazer ao ser engolido. O prazer ao ser tudo. Tudo mais. Está aqui. Você não tem como me falar que este conteúdo não é fetichista e não é non-safe for work, porque vem da boca do próprio Masterpiece, do próprio. Não sou eu dizendo, não sou eu inventando. Vamos ler juntos o aviso que está no vídeo do Masterpiece chamado Thugs Escape, demo 2.03, jogando e analisando, hashtag 2. Aviso. Este vídeo é uma análise de um conteúdo non-safe for work, não seguro para o trabalho, mais 18, portanto sexual. Caso não goste deste tipo de conteúdo, por favor, não veja este vídeo. Este vídeo também é uma análise pequena de uma visual novel. Caso queiram que uma resenha mais completa, por favor, comentem. Ele assume no próprio vídeo dele que, sim, é real, Noodle, é real. O Masterpiece está me ameaçando de processo. Está no próprio título do vídeo dele que se trata de um conteúdo sexual e não meramente artístico. E vamos ver o que o próprio Masterpiece fala sobre os conteúdos postados no canal dele. Melhor explicado, mas aqui foi realmente muito simplificado. A versão do jogo que eu estou jogando também tem o modo bug test, e aqui é onde vem a minha principal crítica ao jogo. Muitas das opções do jogo eu só acabei fazendo do bug test. Isso pode ser um erro meu de gameplay, mas eu juro que tentei das diversas formas possíveis, mas algumas opções de diálogo com os personagens apenas foram possíveis com eu aumentando... Jéssica, por que você... Não é a nossa Jé, tá? Não é a nossa vizinha, não. É o nome da boneca. Por que você peida nas pessoas? Isso é tipo um fetiche ou algo parecido? Eu tô fazendo uma tradução livre do que tá aqui, tá? A opinião deles... O advogado tá fazendo o trabalho dele. Gente, não vamos xingar o advogado. Se for xingar, xinga o potranco. O advogado só está trabalhando, tá? Por que você peida nas pessoas? É tipo um fetiche ou algo parecido? Em geral... O próprio jogo assume isso. Em geral, eu recomendo muito esse jogo. Não apenas ele tem personagens memoráveis e um plot que pode ser muito, muito bem explorado, mas o roteirista acabou evitando vários dos erros que visual novels no safe work cometem. Ele fez os personagens serem memoráveis. Ele fez o fetiche no jogo ser bem escrito e não ser apenas fanservice desnecessário. Eu tinha dito que tinha gostado bastante de Deeper Club antes, mas aquele jogo tem algumas implicações infortunas. E como o Thugs Escape não tem, ele virou meu visual novel no safe work favorito. Você percebe que sendo inocente quando o jogador faz algumas decisões. Nós também temos Stripe, uma personagem que gosta de agradar o público nos jogos. E ela pode parecer um pouco... Isso não é fetiche, tá? Isso não é conteúdo fetichista. Isso não é conteúdo sexual. Não é. Lamber o cu de alguém não é conteúdo sexual. As coisas que estão no DeviantArt dele também não são conteúdo sexual, mesmo que tenha a exata mesma característica que aqui tem. Cruel, mas quando você conhece um pouco melhor a personagem, você percebe que ela não é realmente má. Ela flerta ou fala algo que não seria normal em uma conversa. Por exemplo, em uma parte do jogo ela pergunta o que aconteceu, mas realmente eles usam. E tem até mesmo isso. Não é... Isto aqui não é conteúdo sexual, tá? É meramente expressão artística. Outra coisa que eu gostei bastante deste jogo é como eles usam os fetiches. Muitos dos fetiches aqui provavelmente incomodariam alguém. E tem até mesmo a opção de você desativar alguns desses fetiches. Mas, na minha humilde opinião, você deveria jogar o jogo como ele foi feito para ser jogado. Porque os fetiches não me incomodaram.
As cenas são muito bem escritas e eu aposto que mesmo alguém que não gostasse desses fetiches não se importaria. Isso aqui é fetiche com estupro, tá? Tanto, porque por estar investido na história. Isto aqui não é sexual também, tá? A jogabilidade é simples. Nós podemos andar com as setas, atacar com Z, usar um escudo com X e um ataque especial com C, que faz com que consigamos ir de uma parte da tela a outra. E existe também uma seção não de é Quick Time sexual. Event, que me pegou desprevenido no final da demo, mas não é uma coisa ruim. Eu gostei porque é uma coisa diferenciada de outros shooters. O jogo possui duas versões, uma limpa e outra com gás. Mas eu pessoalmente prefiro mais a com gás, porque eu acho que algumas das cenas de game over e animações ficaram mais engraçadas e completas com ela. E por falar nisso, não é sexual, por natureza, tá? Não é. Agora aqui eu peço que seja explicado o que são condutas sexuais desviadas aqui. Que me fale exatamente o que é uma conduta sexual desviada. Sim, Luan, ele tá me ameaçando de processo. Não é piada, não é haha. Peço que me explique o que são condutas sexuais desviadas. Em texto, por favor, tá? Exposição abusiva de dados pessoais e conversas privadas. 1.2.1 Pesquisa e divulgação de informações antigas do notificante. Uso de perfis e registros de redes sociais antigas. Todas as redes sociais que nós mostramos estavam sendo ativas. O DeviantArt e o Furaffinity tinham sido mexidas mês passado, se não me falha a memória, assim. 2 meses atrás. É uma rede social que estava ativa. Todas as redes estavam ativas. Todas. Tá? Inclusive de quando ainda era menor de idade. Se ele tinha as redes quando era menor de idade e mantém as redes ativas até a sua maioridade, ele escolheu manter as redes ativas até hoje, quando ele tem 22, 23 anos de idade. Ele não excluiu as redes dele de quando ele era de menor. Ele continuou usando. Portanto, são redes atuais. Efetivamente. E o fato de ele ser um menor de idade que estava postando os conteúdos ali presentes, conteúdos fetichistas, conteúdos de vor, conteúdo de inflação, conteúdo de dominação de odores, é também preocupante. Porque ele era um menor de idade postando aquelas coisas. Se as redes que as coisas estão postadas são antigas, por que ele está postando conteúdo adulto, então? Conteúdo sexual adulto, ainda por cima. E fetichista, ainda por cima. Como fica? Né? Apresentadas de forma distorcida como suposta prova de condutas ilícitas ocorrida em 30/8 de 2025. Não há nenhuma distorção nas imagens. Não há nenhuma distorção nas imagens. Não há tirada de contexto. Os prints foram feitos da forma que aquela rede social funciona. Da forma que aquela rede social está. Então, E quando... Boa, muito obrigado, que isso é importante de ser mostrado, tá? Quando ele fala que as redes sociais... Calma aí, que eu quero abrir outra pasta para pegar isso aqui. Quando ele fala que as redes sociais não estão ativas, é literalmente mentira. Porque, a não ser que eu tenha desaprendido a ler, há um post de 6 dias atrás. Aqui. Está aqui. Como que essas redes sociais são inativas ou então antigas?
De alguma forma. Um post de 6 dias atrás. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Não faz. O que ele tá falando que é distorção é o fato de que em muitas das artes ele mentiu, falando que foi um presente que ele recebeu. Quando nós temos provas de que está escrito ali requested ou commissioned. Requested é pedido, comissionado é um trabalho pago. Literalmente, você paga para alguém fazer algo para você, uma arte para você. E artistas do chat não me deixam mentir. Uma commission é um trabalho que eles recebem e que é pago por dinheiro. Então, muitas das artes ele pediu e muitas das artes ele pagou. A gente mostrou isso nas lives. Nós literalmente mostramos isso nas lives, que tinham várias artes escrito requested, commissioned. Divulgação de handles de Discord, TikTok e outras plataformas, expondo indevidamente dados pessoais do notificante. Discord é rede social, TikTok é rede social, Instagram é rede social, LinkedIn é rede social, Quai é rede social. Todas são redes sociais. São redes sociais, inclusive, indexadas ao Google. Por serem redes sociais indexadas ao Google, não há de se falar de vazamento ou de privacidade. A partir do momento que Masterpiece tem um canal com mais de 1.700 inscritos e Resenha Redonda tem um canal de 10 mil inscritos e eles postam as coisas com os nomes deles de forma pública, sem uma barreira de pagamento, a gente não tá falando de um privacy, a gente não tá falando de um OnlyFans, a gente não tá falando de um Patreon. Nós estamos falando de redes sociais. Commissioned é trabalho pago e requested é trabalho pedido. Independente, ele pode nem ter pago, mas ele pediu para essas artes serem feitas. De alguma forma. É isso que essas palavras significam. Não há de se falar de vazamento de dados ou então de qualquer coisa neste aspecto. Por que que eu digo isso? Tá? Por que que eu falo que não há de se falar disso? Porque eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês, tá? A gente tá lendo a LGPD, tá? A LGPD. É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Se você está postando seus dados, você não pode reclamar que alguém pegou os seus dados. É basicamente isso aqui que está falando. Desde que não vaze endereço, CPF e as coisas desse tipo, você que postou, você que lide com o que você mesmo postou. Tá? E vamos para outro ponto aqui. Handles de Discord, TikTok, Quai, YouTube, Twitter, For Affinity, DeviantArt. DeviantArt e tudo mais, não enquadra-se em nenhum tipo de vazamento de informação. Tudo bem? Tudo bem. Mensagens privadas do notificante
foram exibidas em live do notificado, em dia 3/9/2025, sem qualquer autorização. O próprio interlocutor reconheceu em diálogo recente ter compartilhado os prints indevidamente, o que reforça a violação ao sigilo e ao direito de proteção de dados. Pois é, mas tem um pequeno detalhe. Eu não sabia se eu poderia mostrar ou não por se tratar de uma conversa do nosso mano Cabaré Kadashi com o nosso mano My Little Pony. Mas eu tenho liberação do Kadashi para falar sobre isso. Lê isto aqui em live mesmo. Já tô pro caralho. Eu tenho permissão de um dos interlocutores de falar sobre a mensagem que foi mostrada. A permissão. Permissão tá aí. Como que há de falar de e foi vazado indevidamente se eu tenho a permissão de uma das pessoas que está na conversa? E ele tem motivo para mostrar. Vazamento de mensagem e vazamento de troca de conversa só é um problema se você não tem um motivo real ou material para fazer isso. E nesse contexto, o Kadashi tinha. Porque o Resenha Redonda havia dito que nós somos nazistas, tá? Ele deixou a entender que nós somos nazistas, ele disse que nós somos bigodistas, e o Kadashi foi confirmar essa informação com o Potranco. O Potranco vai falar de não, aquilo ali não é. Nazismo é crime. É uma defesa contra um crime. É literalmente, é uma defesa contra um crime. Que eu estou sendo também acusado, junto do Kadashi. Todos estão envolvidos no mesmo assunto com as mesmas pessoas. Exatamente. Tá? Só para deixar claro aqui, não há de se falar em vazamento, né? E nada do tipo. Ofensas à honra e imagem pessoal. Comentários depreciativos sobre a aparência do notificante, proferidos em 30/8/2025. Se você é uma figura pública que grava com a câmera, você tem de estar preparado ao escrutínio público. O escrutínio público envolve também questões físicas. Se alguém chegar e falar, nossa, o Gabe é gordo. O Gabe é gordo. Eu tenho que aguentar isto. Porque eu me coloquei como influenciador e figura pública. Eu tenho que dar conta. Não é, Edson? Tá indo no caminho da Bianquinha? Nem sei qual que é o caminho da Bianquinha, mas a Bianquinha é uma loba. Tá? Falar que alguém é feio não é crime. E quando aqui embaixo tá utilização de imagens e personagens do notificante em contexto depreciativo e ofensivo, como ao sugerir envolvimento com a pessoa portadora de deficiência mental em 10/8/2025. O que nós falamos é, ele tem jeito de autista. Ser autista não é uma ofensa. Ou ser autista é uma ofensa, Potranco? Você considera ser autista uma ofensa? Eu não considero. Se chegarem e falarem, o Gabe tem cara de TDAH depressivo, é verdade. Eu não considero como ofensa supor que alguém é autista. Agora, se ele tá considerando isso dessa forma, tenho depressão com tendência de autoarrasta, Husky. Se ele considera dessa forma, aí é pra ele resolver, né? Se isso é ofensivo de alguma forma. Fica com ele aí. Quem tá trazendo um sentido negativo não fui eu. Não sou eu. Né? Deixa claro aqui. Perseguição organizada e monetizada.
Realização de transmissões ao vivo de várias horas, muitas vezes monetizadas. Todas as vezes que não foram monetizadas, inclusive, Masterpiece, foi por causa do seu conteúdo ou do conteúdo do Resenha Redonda. Quando não é, a minha live via de regra é monetizada. Quando ela não é, é por causa do conteúdo de vocês. Então eu acho aqui que vale uma reflexão aqui também. Explorando o nome e a imagem do notificante como forma de gerar receita. Sim. Masterpiece não é uma pessoa, é uma figura pública. Masterpiece é um influenciador. E todos nós, como influenciadores, estamos com a nossa imagem disponível entre 1 milhão de aspas, para as pessoas falarem sobre nós. Afinal de contas, como que ele vai falar sobre o uso de imagem do notificante quando ele efetivamente usa também a minha imagem no vídeo dele para tecer críticas sobre mim? E não só isso, ele fica nos comentários dos posts dele pedindo informações de coisas que eu estou fazendo. Gente, o advogado não tem culpa de nada, ele tá só trabalhando, tá? Pedindo informações sobre o que eu estou fazendo. Tá? É a conversa com pessoas que estão na minha periferia, para saber o que é dito e o que não é dito nas minhas produções de conteúdo. Ele também se utiliza da imagem de outras pessoas para tentar ganhar renda. Pode não ganhar renda diretamente, mas ganha relevância, o que no mercado da internet se traduz para dinheiro. Influência igual dinheiro nesse contexto. Afinal de contas, ele já fez resposta para mim, Mr. Breno, Preta Nerd ou Negra Nerd, alguma coisa assim, que é o nome do canal da menina, pro Craven the Raven. Tem uma série de paródias do Craven the Raven, usando a imagem dele. Como que ele tá falando sobre explorar a imagem dele, enquanto ele explora a imagem dos outros? Não faz sentido. Incitação de seguidores e influenciadores a replicarem as acusações, em estratégia de amplificação do dano. No momento que descobrir, né, se falar, existe uma estratégia, me conte também, pois eu não estou falando. O chat pensa por conta própria, eu penso por conta própria. Os outros influenciadores que estão à minha volta pensam por conta própria. O que eu disse, e eu repito, foi: eu mobilizei, sim, os influenciadores. Depois nós fala disso, Noodle. Depois nós fala disso. Eu sim cheguei para influenciadores e enviei o conteúdo do Masterpiece e falei: o que você acha? Vê se dá pauta, vê se dá vídeo. Isso não é organizar ou orquestrar um ataque. Isto é troca de informações como absolutamente qualquer trabalho. Eu tenho uma pauta que é interessante para você. Para mim foi. Talvez para ti seja. Se os influenciadores decidiram comprar este barulho, não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. E não é absurdo de pensar-se também em... As pessoas estão vendo que ele está misturando conteúdos sexuais e fetichistas com conteúdos infantis e fingir que nada está acontecendo. Né? Que nada está acontecendo. As pessoas têm um senso de justiça com elas. E esse tipo de coisa que envolve criança, via de regra, também envolve esse senso de justiça. Tá? Diz respeito à situação de luto e sofrimento pessoal.
Em live do 30/8, o notificado e participantes chegaram a duvidar da morte do pai do notificante, tratando o fato com ironia em transmissão pública. E onde isso é crime? Porque, veja, a gente não desconfiou da morte porque nós somos pessoas horríveis, mas sim pelo histórico que o próprio Masterpiece criou, de quando ele está sendo veementemente criticado, ele cita a morte de alguma coisa, assim como foi com um artista. A base para pensarmos que essa história não está certa. A base para a gente olhar para a situação e falar: hã? Será que é verdade? Porque ele já está falando, usando a morte como uma arma para evitar críticas em outros momentos. Digo mais aqui, tá? Digo mais aqui. O Masterpiece, enquanto me mandou e encaminhou um e-mail, tá? Ele me encaminhou um e-mail que eu vou pegar aqui, pedindo para que eu não falasse, sobre o falecimento do familiar dele, tá? Ó, isso vai fazer 4 dias e eu vou mostrar, porque eu não quero que ninguém fique falando que eu tô inventando, tá? Aba comunidade. Alexandre Tatatã. Ele botou no e-mail, tá? Vim aqui porque haviam me avisado. O que eu coloquei na aba comunidade realmente aconteceu hoje. Posso explicar melhor, mas por favor, quero meu espaço. A notícia veio e postei na aba comunidade. Já estou me medicando, estou muito ansioso sobre este assunto. Não gostaria que fosse comentado por terceiros. E eu respondi: entendo, e assim que o e-mail foi recebido, deixou de ser pauta. Sinto muito pela tua perda e pelo luto da tua família. Mas há de ter pontuado, é a segunda vez em menos de uma semana que o falecimento de um familiar/colega é usado nos momentos em que você é criticado. Entenda, isso vai gerar um certo estranhamento por parte de quem está em volta. Caso não quisesse comentários, poderia não ter postado na aba comunidade. No mais, novamente digo, condolências pela sua perda e de tua família. Um falecimento não excusa todos os seus erros anteriores. Antes disso, Masterpiece estava, inclusive, nos comentários da própria nota de... Imagina, Red Kid, só evita, tá? Nas próprias notas de comunidade, ele estava batendo boca em relação a mim e pedindo ajuda para as pessoas. Obrigado pelo comentário. Se puder me ajudar, teria como me mandar a minutagem que isso acontece? E sim, assim como eu disse, sempre marquei meus vídeos e coloquei a restrição. Quando disseram assim sem restrição, eu coloquei. Tá? Ele mesmo, antes de eu falar qualquer coisa sobre o luto, já estava falando sobre. Tá? Já estava falando sobre. Ele estava buscando briga. Ele estava buscando briga. Tá aqui, chat. Não! Tamo na metade, Boné. Tamo na metade. Tá? Ele foi buscar briga. E aí sim, eu encaminhei um e-mail chamado Sobre o Respeito que Não Foi Recíproco. E eu vou mostrá-lo a vocês. Eu vou mostrá-lo a vocês. Olá, Master. Espero que esteja bem.
Você me escreveu anteriormente mencionando estar passando por um período de luto, e por respeito a isso, decidi não te citar nem te envolver em discussões que te envolvessem diretamente. Fiz isso por empatia, por decência e por acreditar que este cuidado seria compreendido e valorizado. No entanto, como mostra o print anexo, você seguiu interagindo ativamente com publicações. Calma aí, eu me perdi. Relacionadas à mesma situação. Cuidado. Da mesma situação. Que eu evitei comentar por consideração a você. Isso me mostra que o respeito que eu tive não foi recíproco. Diante disso, quero deixar claro que este armistício não será mantido. A partir de agora, não me sentirei mais obrigado a preservar este silêncio. E aí ele responde tentando botar a culpa no Yugi. Ele responde tentando botar a culpa no Yugi. E eu leio. Ok, não iria responder este e-mail, mas, no entanto, este foi um comentário público que fizeram na minha aba comunidade. Eu não fiz nenhum vídeo ou postagem, apenas respondi um comentário que me enviaram. Os meus inscritos possuem o direito à opinião, eu concordando ou discordando da opinião deles. Desde que não seja crime, não tem problema eles comentarem. Peço desculpas se o que comentaram foi calúnia ou alguma distorção do que realmente você falou. Eu não pedi para ninguém atacar ninguém, apenas respondi o comentário, pois achei que o que me disseram curioso e queria confirmar a validação da afirmação do usuário e reagir ao comentário dele. Não fiz afirmações sobre você. Este usuário nem mesmo me mandou a minutagem, mas eu coloquei. Mas um momento ainda estou passando pelo luto da morte do meu pai, para sinalizar que não envolveria na treta pela situação que estou passando. Este foi o motivo de ter respondido ele a partir daquele ponto. Outras pessoas já vieram no privado falar comigo, eu respondo todas as perguntas que me são feitas. Em nenhum momento eu vim publicamente falar sobre isso. Eu fiz um comentário que deveria ser pesquisado para ser achado. Não precisa ser pesquisado, está na sua aba comunidade. Tá? Literalmente. Não há de ser pesquisado, mais uma vez. Aí, o caldo entorna mais uma vez, tá? Porque eu falei aqui, Master, novamente, o período de armistício se foi. Você pediu timing de live, deu comentário de anuência e like nos comentários que envolviam a nossa briga. Não adianta mentir ou se fazer de sonso. Os prints seguem sendo claros. E aí ele responde. E aí eu mandei os prints que eu mostrei aqui, tá? Aí ele responde com um print da minha aba comunidade, falando: você fez um post na aba comunidade antes desta pessoa ter ido nos meus comentários e eu ter respondido a ela. É normal pedir timing para ver se o contexto de algo realmente aconteceu. Não tem problemas em responder comentários e ao mesmo tempo não falar publicamente em seus vídeos sobre algo. Se isso fosse algo de não fale de mim, não falou de você, poderia ter avisado. Assim ficaria claro que seria esta pauta. Se ele pede para eu não falar da situação e para eu não falar da pauta, é um não fala de mim, que eu não falo de você. Né? É uma questão clara de entendimentos, de isso, né, vai acontecer. E eu mais uma vez desminto o que ele fala aqui. Fiz um post na aba comunidade resumindo a situação para quem chegasse. Se ler com atenção, vai ver que eu falei com a família de um fã do resenha. O que foi trazido de novo? O que foi trazido que não havia já sido dito? Onde há cavar problemas novos aí? Eu sei que você estava interagindo esses dias com posts com o mesmo teor de fofoca, briga ou confusão, além dos posts do menino que eu falei com a família, que você também interagiu com o mesmo teor e foram apagados. E tá aqui. Cara, o Gabe tá fazendo live junto com o Craven e eles desrespeitaram seu pai. O que eles falaram? Por acaso abriram a live só porque ficaram sabendo que meu pai morreu? Me avisa quando a live acabar e me passa a minutagem quando ele disse isso. Eu não preciso mentir. Tá aqui a prova. Sim, César. A resposta é a notificação extrajudicial. Sim, sim. Exatamente isso, tá? Tentativa de gravação de conversas privadas do notificante
por terceiros ligados ao notificado, evidenciando perseguição coordenada. Eu não mandei ninguém gravar nada. Agora, Masterpiece, tu vai ter que provar que eu mandei gravar em ligações suas. Agora, tu vai provar esta merda. Eu quero ver você provar isso. Prova que eu mandei alguém gravar call com você. Prova. Masterpiece. Agora tu vai provar. Agora tu vai provar. Que eu mandei alguém gravar a ligação sua. Tu vai provar. Tá? Posteriormente, em postagem pública na aba comunidade, o notificado declarou expressamente que não manteria mais qualquer silêncio sobre o notificante, alegando quebra de armistício, por este ter comentado em espaço público, o que reforça o caráter persecutório e retaliatório da conduta. Como que ele vai falar que é persecutório e tudo mais, e que é uma retaliação, quando o Master chega em mim, pede para eu não falar? Eu não falo da situação, eu me mantenho em silêncio sobre a situação, eu não faço nada e ele está buscando briga. Que tipo de retaliação é essa? Que é uma defesa. Como que eu tô retaliando ao me defender? Como você retalia algo enquanto te defende? Porque quem continuou cavando treta nesse sentido foi o Masterpiece. Quem continuou interagindo com este tipo de post, que continuou buscando informação, que fez tudo, foi ele. Eu literalmente só falei, eu não estava falando, agora eu vou falar. Acabou o armistício. Armistício é um período que vou explicar o que é armistício aqui, tá? Vamos supor que eu esteja guerreando, a nação Gabe está guerreando com a nação Craven the Raven. Acontece alguma coisa e a nação Gabe e a nação Crave the Raven olham um pro outro e falam, vamos parar de brigar por enquanto para resolver esse problema? Isso é um armistício. As duas nações não se tornam amigas do dia pra noite, mas há um acordo de não violência, de não briga. Se um dos dois quebra esse armistício, o outro pode ir lá e se defender. É isso que aconteceu aqui. É literalmente isso que aconteceu. Ele pediu pra não falar, pra não citar a situação, pra evitar porque ele tava de luto e tava procurando briga. E aí eu sou errado por falar, ele me pediu pra fazer isso? Ele me pediu pra fazer isso, ele continuou fazendo o que ele pediu pra eu não fazer, e quando eu faço eu tô errado? Tudo deles, nada nosso? É isso? Tudo deles, nada nosso. Entendi. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Exposição de dados profissionais em rede pública. Em live de 30/8, o notificado mencionou possuir acesso ao perfil do notificante no LinkedIn, insinuando sua divulgação. Embora a plataforma seja pública, o contexto de perseguição e difamação demonstra a intenção de ampliar a exposição indevida, agora atingindo a esfera pessoal. Ele está imaginando que eu falei do LinkedIn para ameaçar ele de alguma forma na esfera pessoal. Não, eu estava literalmente falando de existe o LinkedIn, que é uma rede social pública que todo mundo tem acesso. Se o que ele faz nas outras redes levam as pessoas para o LinkedIn dele e isso tem alguma consequência no trabalho dele, a responsabilidade não é minha. Eu não fui lá na empresa que ele trabalha, redigi um e-mail e falei, olha o que o seu funcionário faz. Em nenhum momento eu fiz isso. Em nenhum momento eu falei pra ninguém
fazer isso. Não é para fazerem isso. Mas ele está deixando as redes públicas. Ao deixar as redes públicas, as pessoas terão acesso. Tal conduta representa escalada dos ataques, com risco concreto de prejuízo à imagem e reputação laboral do notificante. Ele está conectando a todas as redes dele, ele mesmo. Não sou eu. É uma rede social pública. É uma rede social que ele decidiu botar tudo lá. Não sou eu quem estou fazendo nada. Não sou eu quem estou fazendo alguma coisa. Eu não fui até o trabalho dele e quis prejudicá-lo. Eu não enviei um e-mail para a empresa. Eu não entrei em contato com a empresa. Eu não fiz nada nesse sentido. Nada. Agora, se para ele descobrirem que ele tem um LinkedIn é um grande problema, talvez ele não devesse ter um LinkedIn. Né? Talvez ele não devesse deixar uma rede pública como pública, enquanto usa o nome em todos os lugares. Porque as pessoas não vão achar. Né? É bom senso aqui. É tipo eu reclamar que alguém chegou no meu LinkedIn. Gente, sabe? É complicado. Né? É complicado. Portanto, tais práticas, além de ofenderem direitos personalíssimos, rede social não é direito personalíssimo, e ou patrimoniais do notificante, qual foi o dano causado à renda dele? Tudo deles. Qual foi? Nada nosso. Qual foi? Tudo Prova deles. o Nada dano que foi nosso. causado. TNC. Qual foi o dano que foi causado à sua renda, Masterpiece? O fato de você ter um LinkedIn e eu falar que você tem um LinkedIn. Qual foi o dano? Qual é o dano direto que isso causa à sua renda? Qual foi? Tocou superchat, eu não ouvi, gente, perdão. Mil desculpas. Mil desculpas, gente, eu não ouvi. Peço perdão, chat. Peço perdão, se tocou eu não ouvi. Tá? Não há dano direto. Não há dano à sua subsistência. Não há nada desse tipo. Tá? Do direito. As condutas acima... Calma aí que meu celular vibrou. Deixa eu ver se eu tô tomando bronca do advogado. Não, tô tomando bronca. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Meu OBS deu uma bugada, ó. Ó. Meu OBS tá bugando pra caralho. Olha isso. Calma aí. Olha. Olha isso, mano. Caralho, menor. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vamos lá. Meu OBS simplesmente bugou, menor. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos terminar a leitura. Não há reputação, problema, né, de questão laboral, porque efetivamente não afetou o trabalho dele. E se afetou o trabalho dele, a responsabilidade dos posts que ele faz é dele. De usar o nome dele nas redes é dele. Eu não fui lá e denunciei. Portanto, não há de se falar que eu causei dano. Portanto, tais práticas, além de ofenderem direitos personalíssimos e ou patrimoniais do notificante, configuram, em tese, afronta grave aos direitos da personalidade. Sim, Rods, ele tá me ameaçando de processo. Aos direitos da personalidade e potenciais
violações legais, justificando o presente na notificação. Ora, ou há violação ou não há violação. Uma possível violação não é uma violação. Entendamos aqui o básico. Ou você viola algo, ou você não viola algo. Não existe meio termo nesse aspecto. Se o que eu estou fazendo é ilícito civil, não há de se falar, talvez seja um ilícito civil. Porque eu, em tese aqui, tem um sentido de, em teoria, possivelmente, pode se enquadrar. Não é pode se enquadrar, ou é ou não é. Se pá é. Se pá é. É basicamente isso, Seravi. Do direito. As condutas acima descritas configuram, se pá, em tese, ilícitos civis, artigos do Código Civil, e violam direitos da personalidade, honra, imagem e vida privada, asseguradas pelo artigo 5º. Não há de se falar em vida privada quando ele mesmo já falou o próprio nome completo em público. Não há de se falar de vazamento de coisas com coisas que ele mesmo mostrou. Não há de se falar em defesa de honra quando ele está postando conteúdos sexuais misturados com conteúdos infantis. Não há. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. O nome dele está numa rede social. O nome dele completo está numa rede social. Gente. Assim. Não sou eu que estou violando. Ele decidiu publicizar. É tipo eu ficar puto com alguém se alguém falar, Gabe, teu sobrenome é Alexandrine. Sim, e daí? Porque eu uso Gabe Alexandrine nas redes. Né? Um extrajudicial, Ramsés. É um extrajudicial com ameaça no finzinho. Com ameaça no finzinho. A gente tá quase chegando. E eu já tô respondendo a notificação extrajudicial. Já tô respondendo aqui, tá? Já tô farmando. Porque quando chegar o processo eu vou farmar também. Né? No âmbito penal, os fatos amoldam-se em tese, ou é ou não é. Ou eu cometi, ou eu não cometi. Ou eu fiz, ou eu não fiz. Não há de se falar, ele pode ter feito. Se eu posso ter feito, eu não fiz. Tá? Sendo brutalmente e sendo genuíno aqui. Tá? Ele vai dar... Espero que sim. É a Amanda e o Craven, né, Ramsés? E se pá, até um outro amigo pessoal meu que não é das internet, sabe qual é? Mas assim... Se é supostamente, se pode ser supostamente enquadrado, se é na teoria, na ideia, ou eu fiz ou eu não fiz. Achar que eu fiz não é a mesma coisa de fazer. São coisas distintas. Há crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, com majoração pelo meio de divulgação em rede social, além do delito de perseguição. Não há vazamento de nada privado que não havia sido anteriormente publicado ou publicizado. Não há. Não há. Ele decidiu botar tudo em público. Se a informação é pública, não é perseguição. Ele é uma figura pública cujo conteúdo que mistura infantil e sexual, tá? Num conteúdo infantil e sexual, junto... Nem lembro o Cabaré do Kadashi. Nem lembro, pra te falar a verdade. Eu preciso rever a live. Mas se eu mostrei o LinkedIn, ainda é uma rede social pública. Ainda é uma rede social pública. O LinkedIn é uma rede pública.
Ainda que eu tenha feito, não é crime. Ainda que eu tenha feito, não é passível de nada. Não é. É uma rede pública. Tá? Com má geração, igualmente poderá caracterizar-se denunciação caluniosa, a depender do conteúdo e direcionamento de denúncias induzidas aos seguidores. Vamos lá! Vamos lá! Para a denunciação ser caluniosa, eu preciso, ter provas de o que eu estou denunciando não é verdade. Eu preciso não acreditar que aquilo é verdade, tá? Tô falando isso pelo que eu lembro do topo da minha cabeça. É quando eu tento provocar uma investigação. Aqui, ó. Não precisa acreditar em mim, não. Eu tava certo. Ó. A denunciação caluniosa é um crime previsto no Código Penal que consiste em acusar falsamente alguém de um crime ou infração ética disciplinar ou ato ímprobo, para provocar a abertura de investigações policiais, processos judiciais ou administrativos. Para configurar o crime, é necessário que o denunciante saiba que a acusação é falsa e tenha a intenção deliberada de prejudicar a pessoa acusada. Mas vamos lá. Artigo 240 ECA. O artigo 240 do ECA vai falar: produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem e registro de cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, punindo o infrator com reclusão de 4 a 8 anos de multa. Trata-se de um crime contra a dignidade sexual e formação moral de crianças e adolescentes, que pode ser praticada por qualquer pessoa. É um crime formal, subjetividade passiva da própria tatatã. No artigo 241 do ECA, estimular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito pornográfico por meio de adulteração, montagem, modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Eu quero pegar especificamente no ECA, é que eu não vou lembrar de cabeça. Eu vou ter que pesquisar na IA. ECA, divulgação de conteúdo sexual para menores. Eu vou ter que procurar porque eu não lembro de cabeça. A divulgação de conteúdo sexual envolvendo menores é considerada crime gravíssimo no Brasil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo mais diretamente relacionado é o artigo 241. Era esse que eu estava procurando. Da lei número que trata da divulgação de pornografia infantil. Está aqui o que estabelece. É o Copilot. Artigo 241A do ECA. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio, inclusive por sistema de informática ou telefomático, fotografia ou sexo registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 1 a 3 anos. Agora a gente vem aqui, ó. Mostrar pornô para crianças. Desculpe, mas isso é inaceitável. Mostrar qualquer tipo de conteúdo pornográfico para crianças é considerado crime grave no Brasil e em outros países. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA 240 a 241E, trata disso com rigor, especialmente nos artigos que eu acabei de falar, que criminalizam a produção, posse, divulgação e exibição de materiais pornográficos envolvendo menores. Artigo 241A do ECA. Divulgar, transmitir conteúdo pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes é crime. A 41C, simular a participação, Essas leis existem para proteger o direito de dignidade, desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Qualquer violação pode resultar em prisão, processo criminal e outras sanções severas. Se você estiver buscando para fins educativos, jurídicos ou ajudar com isso, eu vou aqui, ó, mostrar hentai para criança no YouTube. Fere o ECA? Sim, mostrar hentai para crianças no YouTube fere gravemente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo que o conteúdo não envolva nudez explícita, o conteúdo sexualizado já é o suficiente para configurar crime, conforme interpretação do STJ. Artigo 241A e 241E. Criminalizam produção, exibição, divulgação e armazenamento de conteúdos sexuais envolvendo menores. Define que a cena de sexo explícito ou pornográfica
inclui qualquer situação de finalidade sexual, mesmo sem nudez. Tá aqui. Eu denunciei porque eu acredito genuinamente que é um crime. E eu não só acredito que ele faz isso no canal dele, eu mostro que ele faz isso no canal dele. Tá? Eu mostro que ele faz isso no canal dele. Em mais de uma situação. Não só isso, como nós estamos falando chique, não obstante... Gostaram? Gostaram do não obstante, chat? Gostaram? Sentiram que eu tô falando sério? Sentiram que eu tô falando sério com o não obstante? Gostaram? Eu quero achar o vídeo do Pichu. Eu quero achar o vídeo do Pichu. Eu não sei onde eu salvei. Eu não sei onde eu salvei. Eu vou virar o capivara safada. Mas vocês lembram daquele vídeo de um Plusle entrando no cu de um Pichu? Vocês lembram daquele vídeo? Lembram, né? Perfeito. Perfeito, então. Vocês lembram. Eu vou pegar aqui, calma aí. Eu preciso do nome, que eu esqueci o nome. Sleep Tight. Sleep. Aqui, ó. Isso aqui era o que estava no canal dele. Este vídeo é uma análise de um conteúdo não safe for work, mais 18. Caso não goste desse tipo de conteúdo, por favor, não veja o vídeo. É uma comic de vor com personagens de Pokémon, feita pelo artista Afraid Pichu, que tem os personagens de sua autoria. A primeira página mostra o Pichu dormindo, eu vi. algum personagem se aproximando perto dele e olhando em sua boca. O Pichu rola em sua cama, vê o invasor, usa essa oportunidade para baixar as calças do Pichu e entrar dentro dele sem o mesmo perceber. Tá bom pra vocês? Pra gente não ter que sofrer tudo de novo? E se a gente for olhar nos comentários dos vídeos, a não ser que ele tenha apagado, mas nós temos printados, eu só vou precisar de um certo, trabalho. Nos comentários, nós temos pessoas que não sabemos a idade. Pessoas que nitidamente são crianças. Nos vídeos de hentai. E não só isso. Ele bota o link. Meu nome é Samara, não sei o que. Ele bota o link pra download do jogo hentai no canal dele, que tem crianças. Eu realmente acredito que ele está fazendo isso. Eu realmente acredito que ele esteja ferindo ECA. Eu realmente acredito que ele esteja cometendo um crime. Não há de se falar em denunciação caluniosa aqui. E eu falei isso milhares de vezes. E eu demonstrei isso milhares de vezes. E se necessário for, eu falo isso na frente de uma juíza. De um juiz. De seja lá quem for. Tá? Eu repito as mesmas coisas que eu disse. Porque eu realmente acredito. Além do que, nós não estamos falando nem do TikTok dele, tá? A gente não tá falando nem do TikTok dele. E não me venha com um papinho de TikTok é rede privada, tá? Será que eu vou achar fácil o TikTok dele?
Aqui, ó. Aqui. Calma aí. Atualmente, 23, 22, 23, tá? A gente tá aqui, ó. E o cara que tá falando do uso de imagem tá postando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá, 20 vídeos sobre mim. No canal dele. Que é o vídeo de resposta do amigo dele. E aí, gente? Isso aqui, esse Fique Crítica que está no canal dele, é literalmente ele lendo fanfics de... Adivinha? Adivinha do que são as fanfics? Adivinha, chat? Adivinha do que são as fanfics? Oi, gente bonita e bem-vindos ao Adivinha. Ponto Contra Ponto. Nós estamos... My Little Pony. Crítica é um novo... Adivinha o que tem nessas fic crítica? Vocês estão lendo aqui? Vocês estão vendo? Ó. Non safe for work. Quando a gente põe non safe for work na internet, o que significa? É sexo, bicho. KKKK. Muita coisa, Marci. Muita coisa, meu amor. O que significa? Uma entre o Spike e a Smolder. Sexo! Coito sexuálico! Então tal, ele está efetivamente apresentando conteúdo que não é infantil para criança. Ele tá me ameaçando de processo. O uso, exposição e uso indevido de dados pessoais podem caracterizar tratamento irregular das pessoas à luz da lei, especialmente tudo que a gente está mostrando são dados públicos. Tudo que estamos mostrando são dados públicos. Tudo. Não é possível, gente. Não é possível. Tudo tá público, né? Na hipótese da recalcitrância... O que é recalcitrância? Calma aí. Recalcitrância. Eu não faço ideia do que seja. O que é recalcitrância? Eu acho que não. Eu acho que ele vai tomar vergonha na cara. E eu acho que isso é uma tentativa só pra calar gente. Recalcitrância é um termo que se expressa resistência, teimosia obstinada diante de ordens, ideias ou mudanças. É como alguém que se recusa repetidamente a obedecer ou aceitar algo, mesmo diante de argumentos ou autoridade. Então eu sou o maior recalcitrante do Brasil. O maior. Tu tá falando com o maior recalcitrante do Brasil. Eu. Me dá uma ordem que eu não gosto, pra você não ver se eu não bato boca. Até tu me convencer. O maior recalcitrante do Brasil. E outra, que tipo de ordem é essa que vocês estão me dando com uma notificação extrajudicial? Que porra de ordem é essa que vocês estão me dando? Digo mais, quem é o Masterpiece pra me dar ordens? Quem é o Masterpiece pra me dar ordens? Que direito eles têm pra me dar ordens? Que autoridade eles têm pra isso? Eu não assinei nenhum contrato de que eles têm posse sobre mim. Que eles têm autoridade sobre mim. Tá? Nenhum. Tá aqui, ó. Não assinei nada, porra. Não assinei merda nenhuma. Quer me cobrar o quê que eu não assinei? É a live da recalcitrância, exatamente.
Na hipótese de recalcitrância, serão expedidas notificações ao provedor YouTube Google com indicação precisa de URLs e fundamentação do artigo 19 da lei para retirada e preservação de conteúdo. Pedir para tirar, você pode pedir. Agora, se vai cair é uma coisa, e se eu não vou lutar para o conteúdo subir de novo é outra. Pedir todo mundo pode. Tá? Pedir todo mundo pode. Agora, né? Prazo de 72 horas corridas a contar do recebimento desta notificação, o notificado deverá. Eu não deverei nada. Eu não deverei nada. Tá? Por quê? Notificação extrajudicial não tem poder de fazer ninguém fazer nada. Então eu não deverei nada. Eu não assinei nenhum contrato. Eu não dei anuência a nada. Tá? Vai fazer o quê? Vai me dar strike? Eu vou voltar pior. Não é culpa do advogado, gente. Não é culpa do advogado. Ele tá trabalhando só. Tá? A notificação é um aviso. É um pedido. É uma tentativa de resolver. Então, se tu é macho, Masterpiece, peita direito. Não fica peitando por advogado, não. Peita direito, porque na cal comigo tu se peidou inteiro. Na cal comigo tu não conseguiu falar uma coisa com firmeza. Na cal comigo tu não assumiu um erro das coisas que você cometeu. Agora tá querendo pagar de pombo pra cima de mim, João? Se fuder. Se foder. Vai se foder. Remover integralmente todos os vídeos, live, postagens, thumbnails, comentários e demais conteúdos à honra, ofensivos à honra e imagem do notificante em todas as plataformas sobre sua gestão. Não. Não vou fazer. Tá? Não farei. Abster-se de realizar novas publicações ofensivas, depreciativas, vexatórias, humilhantes, persecutórias ou insinuativas ao notificante, inclusive por meio de insinuações, montagens, títulos, miniaturas e descrições. Não farei. Não farei. Continuarei falando sobre o assunto. E isso, inclusive, me dá mais vontade de falar sobre o assunto. Tá? Me dá mais vontade de falar sobre o assunto. É isso que eu digo. Cessar divulgação de quaisquer dados pessoais do notificante, inclusive handles, perfis e conteúdos pretéritos, bem como não incentivar terceiros a replicá-los. Não farei também. Tá? Tudo que eu tô mostrando está público na internet, e está público na internet por desejo do notificante, por desejo do Masterpiece. Eu não vou parar de falar sobre o que está público. Não pararei. Não pararei. Preservar integralmente, sem editar, ocultar, excluir, para além da remoção, privatização, os arquivos originais e metadados de todos os conteúdos veiculados sobre o notificante por 180 dias para fins de prova, abrangendo vídeos, lives, comentários, descrições, registros e monetização. Meu amigo, a produção de prova é trabalho dele! Eu vou produzir prova contra mim, porra! Eu vou lá produzir prova contra mim? Se eu cortar um trecho que me incrimina, se eu cortar um trecho que me faz mal, eu não tô sumindo com nada. Eu tenho o direito de me defender. A produção de prova é competência sua. É competência do Potranco e dos advogados dele, não minha. Oxi! Oxi! Não é obrigação minha produzir prova pra vocês, não, mano. Tá achando que o quê? Que eu vou fazer o trabalho de vocês? Eu não vou, não. Oxi, mal faço o meu, vou fazer dos outros? Ah, aí é tiração. Aí é tiração comigo, mano. Agora eu tenho que produzir prova pros caba, véi. Eu tenho que produzir prova pros caba. Mano... Não contato
abster-se de contatar direta ou indiretamente o notificante, seus familiares, clientes ou empregadores. Não estava planejando entrar em contato com ele mesmo, não. Só entraria em contato com ele se ele quisesse entrar em call. Né? Inclusive por intermédio de terceiros. Oxi! Ah, agora eu não posso conversar com ele se tiver alguém junto. Se eu chegar pra alguém e falar de... Oi, passa essa informação aqui pra ele que é importante. Não posso! Ai, não posso, gente. Não pode, não pode. Exceto por meio do advogado signatário para temas estritamente relacionados ao cumprimento dessa notificação. Ele entrou na cal porque ele quis. Segundo ele, eu sou obrigado a produzir prova contra mim, Júnior. Pois é, Kadashi. Pois é. Pois é. Pois é. Que porra é essa? Ah, e você só pode falar com ele se o advogado falar com ele. E se eu não tiver um advogado? Por sorte eu tenho 2. Mas e se eu não tiver advogado? Eu vou fazer o quê? Enfiar no cu? Que porra é essa? Quer me silenciar? Isso é censura prévia. Isso aqui, ó. Isso aqui tudo é censura prévia. É a definição, ipsis literis, de censura prévia. Tá mais pra ameaça. Pois é. Pois é. Mas vocês vão ver minha resposta. Que na resposta eu canetei, tá? Só pedi a aprovação do Craven, mas eu canetei na resposta, assim, ó. Ele me chamou de nazi. O amigo dele me chamou de nazi e ele falou que não é isso. Então, se você falar que ele e o amigo dele queimam livros que eles não gostam, que nem faziam em 1938 a 1945, eles não podem reclamar, né? Porque ele falou que não tem nada demais. Tá? Isso aqui é uma tentativa de censura, genuína. São 2 ameaças, tá? São 2 ameaças. A primeira ameaça é de strike em 72 horas. Tá? Essa é a primeira ameaça. É a primeira que é feita. Tá? É a primeira que é feita que vai me dar strike em 72 horas se eu não apagar o conteúdo. Mas ora porra, como eles falam de nós vamos te dar strike, mas você tem que manter o conteúdo. Se eles me dão strike, derrubam meu vídeo, por que eu manteria esse vídeo? Se eles estão falando que vão me dar strike e ameaçando que vão me dar strike. São ameaças genuínas, tá ligado? Publicar retratação pública em vídeo e em texto a ser divulgada nas plataformas que os conteúdos ofensivos foram originalmente veiculados, reconhecendo o caráter desproporcional das imputações, em respeito ao direito de resposta previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Me retratar sobre o quê? Sobre o quê? Eu tô falando que tá público. Agora vem a meteção de louco master, tá? Vocês estão preparados para a meteção de louco master? Vocês estão preparados? Master está ralucando. Master está ralucando. O reforço final. 1. O descumprimento de qualquer itens acima implicará o imediato ajuizamento das medidas judiciais pertinentes nas esferas civil e criminal, sem prejuízo da produção antecipada de prova e da comunicação aos provedores de aplicação, com indicação de URLs específicas. Isso aqui é, literalmente, se você não fizer o que a gente tá pedindo aqui, a gente vai te processar, tá? É isso. É isso que tá escrito aqui. Numa tradução muito livre, é isso que tá sendo dito aqui, tá? É isso que tá sendo dito aqui. Se você não ficar de 4 pra gente, a gente vai te processar. Pois que processe. Pois que processe. Eu confio no Craven, eu confio na Amanda e eu confio nesse meu outro amigo. Pode processar. Pode processar. E tanca o que tu tá falando aqui. E tanca o que tu tá falando nesse processo. Vai me ameaçar? Você escolheu o doido errado pra ameaçar.
Esta notificação serve como uma última oportunidade de solução extrajudicial sem prejuízo de reserva integral de direitos e sem reconhecimento de qualquer conduta ou renúncia a pretensões. Eu preciso fazer tudo. Ele pode passar pano pro amigo dele que me chamou de nazista. Ele pode ficar buscando briga comigo. Ele pode inventar histórias sobre mim. Ele pode fazer um vídeo de 40 minutos sobre mim. Mas eu tenho que enfiar minha língua no cu? Eu tenho direito de resposta. Eu tenho. Tá? Confidencialidade. O notificado deve abster-se de divulgar o conteúdo desta notificação e de explorá-la em novas postagens, sob pena de configurar um novo ilícito autônomo, passível de responsabilização civil e criminal. Não há de me cobrar confidencialidade se eu não assinei um contrato de confidencialidade. Eu não anuí nessa confidencialidade. Eu não dei permissão para essa confidencialidade. Eu não anuí. Ele tá me cobrando para ser confidencial em algo que eu não concordei em ser confidencial. Vocês entendem o nível do bagulho? Vocês entendem o nível do bagulho? Quão absurdo é? Tipo assim, o cara quer me silenciar genuinamente. Ele quer que eu nunca mais fale nada, que eu não fale mais sobre ele, enquanto ele tá lá me macetando, O que é pior, Seravi? Então, se ele quer brincar desse jeito, a gente brinca desse jeito. Sim, Maverick, sim. Não é conciliação, é ameaça. Eles querem que eu fique de 4 pra tudo que eles estão pedindo, e eu não vou ficar. Eu não vou ficar de 4. Vai ter que me botar de 4, porque eu não vou ficar. Pera, primeiro ele exige que você produza provas contra você mesmo, depois ele pede confidencialidade sem nenhum acordo prévio. Eu não sou advogado, mas essa porra não é inconstitucional? Se pá é. Como ele diz aqui, como eles dizem aqui, em tese é. Em tese é. Então, assim, eu quero ver quem que vai fazer isso. Se vai me processar, me processa. E aí a gente começa a brincar de outra forma, Masterpiece. Isso é uma ameaça. Isso é uma tentativa de silenciamento. Eu não vou baixar a cabeça. Sim, Alefer. O Craven fez um vídeo, aí ele respondeu ao vídeo do Craven. O Craven fez um vídeo falando das coisas de My Little Pony. Aí o Craven errou o nome de uma pônei, lá um negócio de uma pônei, e ele fez um vídeo de 20 minutos falando como isso era absurdo. O Craven ignorou. Aí o Masterpiece fez mais 2 ou 3 vídeos de paródia, usando a imagem, né, do Craven, usando as coisas do Craven nesse sentido. Ele foi ignorado, aí ele foi lá e fez um vídeo sobre mim. Quando eu fui responder o vídeo dele, eu comecei a pesquisar o canal dele, eu vi que no canal dele tinha mistura de conteúdo sexual com conteúdo infantil. Ele não gostou que eu tô trazendo isso à tona e tá tentando me silenciar. Resumo da história é esse. Mas aí vem a resposta da professora em lobismo. Vocês querem ver minha resposta formal ao advogado? Vocês querem ver a minha resposta formal ao advogado? Do recebimento. Acuso o recebimento da notificação extrajudicial datada de 4/9/2025. Da figura pública e do interesse público. O notificante é a pessoa que se apresenta como figura pública em ambiente digital, por meio do canal denominado de Masterpiece, youtube.com/Masterpiece Crítica. Master mandou Oi, R$5. Master. Meu Deus, cara burro chora pra ter processo sendo que ele tá errado e nós avisando ele Sim. não muda FDP. Sim.
Sim. Por meio do canal denominado Masterpiece, youtube.com/Masterpiece Crítica, o qual possui mais de 1.700 inscritos. Paralelamente, é de conhecimento público que atua de forma conjunta com o canal Resenha Redonda, Rezeredo. É amigo de longa data que conta com mais de 10 mil inscritos. Ambos os canais disponibilizam conteúdos que misturam elementos de caráter fetichista com materiais de estética infantil, circunstância que atrai a atenção pública e justifica críticas e debates acerca dos riscos à proteção à infância. Das futuras informações utilizadas, todas as referências feitas pelo notificando têm como base informações públicas disponíveis em redes sociais de livre acesso. Não houve invasão de privacidade ou obtenção ilícita de dados. Ademais, parte do material que foi publicado originalmente, quando o próprio notificante ainda era de menor de idade, o que não pode ser desconsiderado no debate. A inexistência de confidencialidade. O notificando jamais firmou termos de confidencialidade ou qualquer outro acordo que obrigasse a manter em silêncio. Tentativas de impor a restrição prévia ao debate configuram censura privada, vedada pela Constituição. Da continuidade ao debate público, o notificando reitera que não aceitará exigências de remoção de conteúdo, retratação pública ou silêncio, por entender que tais medidas configuram censura. Ressalta, entretanto, que suas manifestações permanecem direcionadas ao debate crítico de interesse social, sem intenção de atingir a honra pessoal do notificante de forma gratuita. Encerramento. Mantém-se, portanto, à disposição de apresentar em eventual esfera jurídica todos os elementos probatórios que justifiquem a licitude e pertinência de suas manifestações. Atenciosamente, Gabriel Alexandrini.